Glórias a Deus, aleluia. Uma boa tarde, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É o Cleiton, amigo de vocês, evangelista, que está falando. Estamos aqui, eu agradeço por você estar me seguindo no Instagram, no nosso canal. Eu quero desejar para você e dizer para você que você é um ungido de Deus e que Deus tem uma promessa na sua vida. Desde já eu já peço, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é uma mensagem interessante e que vai divulgar para as outras pessoas. Amém? Hoje nós vamos ter um texto muito interessante, muito relativo, uma reflexão, aonde a Bíblia conta uma história de alguns personagens usados pelo inimigo e alguns personagens que eram usados por Deus. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, a Bíblia fala assim: Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor de Israel, diante do qual me tenho em pé, não haverá orvalho nem chuva nesses anos, segundo a minha palavra. Preste atenção. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui, e vai-te para o oriente, e te oculte junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu os beberás do ribeiro, e que tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Aleluia! Gente, nós estamos lendo uma história muito interessante. Eu quero que vocês entendam um pouquinho do contexto para que a gente possa esboçar qual que é a mensagem. Muitas vezes nas nossas vidas nós passamos por situações adversas onde um espírito, uma potestade, um principado, ele tenta acabar com os nossos sonhos. Ele tenta acabar com a nossa voz. E nesse caso em específico era a voz profética. Esse espírito de Jezabel, na verdade, essa mulher ela foi tão endemoniada que esse espírito ficou com esse nome, mas ele é um principado do inferno. Ele tenta calar a voz profética, que o quê? Que anuncia o pecado, que denuncia, que fala que você precisa mudar, que fala que você precisa parar de se prostituir, que fala que você precisa parar de usar roupa vulgar, de fornicar, de orgia, de coisas erradas. Esse espírito ele quer que isso permaneça na sua vida. E ao contrário desse espírito, nós temos a voz profética. E o que esse espírito faz? Ele tenta matar. Ele tenta cortar a cabeça da voz profética, degolar o espírito profético. Nós observamos aqui que Jezabel ela tinha matado muitos profetas, a maioria deles foram sacrificados, porque eles denunciavam o pecado dela. E ela queria continuar na prostituição, na traição do seu esposo. Ela era uma moça que tinha o pecado de vaidade, ela era vaidosa demais, ela se vestia com roupas vulgares, né? E mandava matar os profetas, mas Elias era um profeta diferenciado. Elias, quando ele olhava para ela, ele via os demônios e ele sabia que diante de Acabe, que era o rei de Israel, existia um homem frouxo, um homem que era denominado um banana, desculpa até essa palavra, mas era um homem que se curvava para a mulher. Era um homem que a mulher dominava sobre ele e ele não tinha voz nenhuma, que trouxe deuses estranhos para o templo de Israel, que era extremamente proibido por Deus a idolatria, e esse homem, ele deixava essa mulher dominada por esse espírito dominar, controlar, matou várias pessoas inocentes, inclusive os profetas. Mas aqui Elias deu uma palavra: diante da minha palavra, nem foi a palavra do Senhor, ele falou: diante da minha palavra não vai chover, durante 3 anos não vai cair nem orvalho. E ele sai, aí o Senhor sinalizou para ele: vaze daqui porque ela vai te matar. Fuja lá para a caverna, já que você deu essa palavra, agora fuja. E ele ficou 3 anos escondido
algum período de tempo nessa caverna, e em outros períodos de tempo uma viúva o alimentou até que ele saiu desse local onde que ele mesmo se colocou. Mas o que eu quero falar para vocês hoje, querido? Eu quero falar qual que é o espírito demoníaco que está fazendo com que você vá para a caverna, fazendo com que você se sinta um profeta calado, fazendo com que você sinta uma pessoa sem valor, ou uma pessoa que não consegue atingir os resultados do Senhor, uma pessoa que não tem uma conotação espiritual com a visão de enxergar esse espírito agindo atrás das pessoas. Querido, que o Senhor possa te mostrar qual que é a sua caverna, que o Senhor possa fazer como Elias fez. De repente, em um determinado tempo, você está na caverna, sendo alimentado pelos corvos. Você tem noção do que é o poder de Deus? Ele tinha água e comida, porque os corvos que comiam carne traziam carne e pão para ele se alimentar. Esse é o poder de Deus, querido. Às vezes tu fica omisso, você não quer ofertar na igreja. O dízimo é um princípio que é mais de gratidão, mas que a palavra ensina. Você não quer entregar um pouquinho da tua vida para Deus, você prefere ficar nas redes sociais. E esse Deus é tão poderoso que ele é capaz de enviar corvos para alimentar se você estiver numa caverna. E nós vamos observar lá na frente que chega um momento que Deus ele vem através da vida de Elias, vem um terremoto, vem um vento forte, mas não era Deus. E Deus vem numa brisa suave. Aleluia. E eu profetizo na tua vida que você saia dessa caverna hoje que você está, que esse Deus que é uma brisa suave, ele possa te transformar, que ele possa alcançar a sua vida, que ele possa atingir aquilo que somente ele pode fazer, que ele possa transformar você num Elias, um profeta, que falou daqui a alguns capítulos, falou para Jezabel, você vai morrer e não vai ter nem o que te enterrar, porque os cachorros vão comer o teu cadáver. Meu Deus, que palavra, gente. Os cachorros comeram a carne, diz que só não comeram o crânio e as mãos. Meu Deus. Se você é uma pessoa que você acha que está sendo influenciado pelo espírito de Jezabel, peça perdão, se arrependa enquanto é cedo, porque senão o destino que tem para você é você ser morto e animais silvestres comerem a sua carne. Esse mesmo espírito foi falado no livro de Apocalipse, que havia um espírito de Jezabel, e Deus tinha dado tempo para a mulher se arrepender e ela não quis, e ela e os seus filhos iam ser mortos. É o mesmo espírito que estava na mulher de Herodes, quando mandou degolar João Batista. Esse espírito é um espírito terrível, é um principado, é o topo da elite do inferno. E ele me incomodou a noite inteira e estava me incomodando até agora há pouco para mim não passar essa mensagem para você. Mas Deus é maior, querido. Eu recebi um óleo com a espada de Jeú, um profeta da nossa igreja me entregou. Glórias a Deus, eu tenho o óleo da espada de Jeú e eu estou orando e jejuando nesses dias por você, por mim, pela nossa nação, e esse espírito de Jezabel não vai prevalecer no nome de Jesus. Eu derroto você nas áreas celestiais, espírito. Você que está aprisionando esse profeta, essa pessoa de Deus que está aprisionado com medo de ser degolado, eu te repreendo em nome de Jesus. Declare isso na sua vida, querido. Feche os seus olhos agora e ore, Senhor, eu repreendo esse espírito no nome de Jesus. Acredite, querido. Alguns capítulos para frente, Elias vai sair da caverna e vai desafiar 400 profetas de Baal, 400 homens que sacrificavam animais e até crianças para um deus pagão, que é um demônio, que é outro principado. E dentro desse principado, ele faz, vamos ver quem que é Deus, se é Baal ou é o meu Deus, o Deus de Israel. E ele faz um altar, querido. E eles colocam um novilho cevado, morto, em cima daquele altar.
E ele fala, vamos ver se o Deus de vocês consegue colocar fogo nesse mato, nesse altar para queimar. Vamos ver se o Deus de vocês consegue, porque o meu eu garanto. E eles ficaram meio-dia, querido. Se mutilaram, dançaram. E o Elias falava, falem mais alto, clamem mais alto, vai que o Deus de vocês está dormindo, ou ele está descansando ou viajando. E não aconteceu nada, querido. Aí, na hora dele, ele reconstruiu o altar. Ele fez uma vala, que diz que dava para colocar 2 sacos de cevada. Ele jogou jarros de água. A água naqueles dias estava escassa, era algo precioso para o Senhor. Ele jogou água para abusar ainda. E aí, querido, ele fez descer o fogo do céu. Ele falou, se eu sou profeta e o Senhor é Deus, faz sair fogo de Israel. Faz queimar esse holocausto. E diz que o fogo lambeu até as pedras. E o povo se dobrava e dizia, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que você seja tocado por esse vídeo, querido. Compartilhe essa mensagem. Se você sabe que alguém está sofrendo por opressão com o espírito de Jezabel, ou está vendo um Acabe que não se pronuncia, passa essa mensagem para frente. Acredite que Deus pode te libertar. Eu estou com uma palavra profética que eu destronarei um espírito de Jezabel próximo de mim. E eu estou orando e jejuando como nunca, porque eu sei que o Senhor já me deu a vitória, se Ele já me contou. E eu estou orando e posso orar por você. Fique firme, querido, que Deus é contigo, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.